Dançando com o Caos é um espaço para conversas que mergulham nas nuances, mistérios e oportunidades que uma travessia pode manifestar em nossas vidas. Através do encontro de diversos conhecimentos, vivências, buscamos tecer juntos formas sábias e criativas de lidar de maneira saudável com as travessias que fazem parte da jornada que é a vida. Sou Juliana Bley, psicóloga e mestre em psicologia, e venho tecendo há 2 décadas um trabalho que eu chamo de gestão da travessia. Um conjunto de recursos, estratégias capazes de apoiar as pessoas na vivência de suas crises, transições e mudanças, seja na vida pessoal, na carreira ou no mundo dos negócios. Dos meus estudos sobre esse tema surgiu um livro, Gestão da Travessia, Aprendendo a Viver e a Cuidar de Si no Mundo de Ondas Gigantes, um aprofundamento com o curso online e agora esse podcast, Dançando com o Caos. Vento ventou. As travessias são processos para lá de intensos, por mais naturais que sejam no curso da nossa existência. Elas chegam trazendo novidades e muitos desafios. Olhando ao redor e também para a nossa história evolutiva, parece que é de fogo alto que a vida vivida é feita. Em cada onda gigante que balança no nosso barco, em cada tempestade, uma possibilidade de ganhar resiliência, descobrir as potências que nos habitam. Por vezes, a exposição ao sofrimento deixa profundas marcas na alma, memórias que carregamos e que, se não forem acolhidas e apoiadas, nos colocam numa espécie de prisão traumática, nos fazendo voltar e voltar e voltar à dor. Nos últimos anos, as pesquisas com neurociência do trauma ressignificaram a maneira de tratá-lo, não mais pela lembrança, pela narrativa do fato vivido, que nos coloca de novo no pavor da cena que não se esquece, mas criando e recriando caminhos corporais e psíquicos de saída e reorganização do medo, do congelamento, do colapso, e permitindo que todo esse organismo encontre segurança em si de novo. Uma revolução apaixonante e que traz esperança de que sim, é possível voltar a pulsar em saúde apesar de tudo. E é sobre isso a minha conversa hoje com Liana Neto, uma barqueira de travessias entre perigos, sofrimentos e aprendizagens. Ela se define como um ser dançante, assim como eu, e um ser do movimento. Psicóloga clínica e doutora em medicina e saúde pela Federal da Bahia, especialista em traumatologia e psicologia junguiana. Para mim, uma das principais vozes hoje no Brasil a sintetizar e a ensinar sobre abordagens somáticas e traumatologia. Professora e supervisora de diversas especializações em terapia do trauma, autora de livros sobre resiliência e fundadora de um projeto social que atende a população vulnerável em Salvador desde 2011. Dela, eu ouvi a frase: "O terrível da vida não é viver os traumas, o terrível da vida é não sair deles". Bem-vinda, Liana, que honra poder conversar com você hoje. Uma Ô, alegria. Ju, que delícia estar aqui, escutar essa introdução, me comove, sentir, assim, a poesia que você também traz na apreciação daquilo que é tão desafiador. E, para mim, a ideia de trazer poesia é de suavizar algo que é inevitável da vida. Uhum. E que, a maioria das vezes, aquilo que é tão doloroso, às vezes intolerável, precisa de um pouco de poesia para que a gente possa aprender a lidar com o que é inevitável, doloroso e destilar disso algo de potência. Sim, sim, como diz o Ferreira Goulart, que a arte nos aponte uma resposta, né. Nossa, Porque a vida não é suficiente, isso a aí, arte é necessária isso e que aí. nos aponte uma direção, porque a vida não é suficiente. É verdade, é verdade. Liana, eu te ouvi, né, muitas aulas, venho te acompanhando desde 2020, aí todo o processo da pandemia, o trabalho lindo que você fez, não só orientando terapeutas, mas ajudando as pessoas também que não são aí mergulhadas no mundo da psique, a compreender esse manejo, né, essa autogestão e essa autorregulação em situações de extremo desafio. E qual que é para você o papel desses desafios, né, da vida que nos aperta, que nos estica, no nosso processo evolutivo? Eu tenho algumas amigas que às vezes quando a gente conversa sobre travessia, também são psicólogas, a gente fica nessa coisa: "Puxa, mas será que é só com a dor que a gente cresce? Mas precisa ser difícil desse jeito? Não dá para ser mais suave?". Então que relação é essa entre esses desafios extremos que a vida nos coloca dentro e fora, e esse caminho de aprender, evoluir e seguir como espécie, como pessoas?
Hum. Não, eu não acho que seja só através da dor que a gente aprende, não. Mas a vida, ela respira junto conosco, né? A cada inspiração, expansão, exalação, retração, tem novidades que vão oxigenando o nosso fluxo de experiências. A questão é que o gostoso normalmente gera uma estasia, gera uma: "Ah, eu quero ficar aqui mais tempo". Então, o gostoso não gera trampolim, é a desacomodação, é o desconforto que gera trampolins de transformações. Então, normalmente, grandes crises geram grandes transformações. E depois dessas crises, como na frase que você anunciou, é muito importante que a gente tenha recurso, pequenas ilhas de segurança, de bonança, para que possamos, acomodar aquilo que foi aprendido e florescer nesse aprendido, né, assim como mais uma respiração da terra, estações, Uhum, são respirações da terra. Uma sim. grande inspiração na primavera e no verão, uma grande exalação no outono e no inverno, e a cada novo sopro, nova oxigenação que vem na primavera, depois do inverno, do recolhimento, do frio, da escuridão, se a gente pensa no inverno como esse grande solstício, onde as noites são mais longas, os dias são mais curtos, Uhum, então a gente tem a restauração da luz com as novas flores que chegam. sim. Então, na verdade, a gente precisa desse pulso rítmico, é saudável ter pulsos rítmicos como momentos de tensão, momentos de relaxamento, Uhum, momentos dor, desafio, crises, momentos de expansão, de descanso, de celebração. A celebração é tão importante quanto a consistência, a disciplina e a consciência nos momentos das travessias. sim. Gosto de trazer uma imagem dos ritos de passagem, nas palavras de Joseph Campbell, que é um grande mitólogo, para mim, a grande referência da humanidade, que ele diz assim: "O monomito do herói, ou a estrutura arquetípica do rito heróico, ele consiste em chegarmos no limiar da aventura, que é o momento em que normalmente o herói se despe das roupas, perde os instrumentos, se esquece do próprio nome, às vezes morre para descer ao submundo, e então sofrer a iniciação. E o sofrimento da iniciação é exatamente o confronto com o desconhecido, que vai fazer nascer de nós aquilo que ainda não conhecíamos, mas esperava latente a oportunidade, para que quando sobreviver é a condição, a gente faz nascer dons, saberes, fazeres. A pandemia foi um grande rito, né. Nossa, Acho sim. curioso você dizer uma pequena pausa, você dizer: "Ah, eu acompanho seu trabalho desde 2020". Em 2020 é que eu me tornei digital com a pandemia. Antes disso eu dizia: "Ah, não gosto não, essa coisa digital não é para mim, não Aham. tenho habilidades". E aí 2020 a gente não teve escolha, ou é sim ou sim, né, se não tem habilidade, então desaparece do mundo. E então esse é o momento que eu chego. Mas não termina aí a travessia. Uhum, No mito do herói, a iniciação é só metade do caminho. O caminho precisa, para que ele se complete como rito heróico, ele precisa ter o retorno à comunidade. É o uhum. retorno ao nosso chão fértil, onde a gente pode florescer, é o retorno à exalação, onde a gente pode distribuir tudo aquilo que a gente aprendeu para os nossos coletivos. E é Ah, isso que a gente está fazendo aqui. Isso é o que me comoveu para estar aqui nesse diálogo contigo. que coisa linda. E é isso, né, a gente poder, assim como em algumas, filosofias orientais, né, a gente fazer o caminho e voltar para ajudar outras pessoas a também fazerem o caminho, né. Poder fazer Uhum. esse trabalho, né, do Siddhartha, do Hermann Hesse, de ficar atravessando as pessoas de uma margem para outra, né. É muito O do trabalho do barqueiro. terapeuta também, né. Por isso que eu gosto dessa Verdade. imagem do barqueiro da travessia, porque a gente se atravessa de um lado para o outro, e a gente também, em muitos momentos, escolhe servir como alguém que vai ajudar a atravessar também esses processos, né. Uhum. Com os olhos abertos, o coração quentinho, acho que é muito essa a missão mesmo desse lugar. E acho que tem uma coisa muito associada, né,
a momentos de grande intensidade, como você falou, desse momento do desafio extremo do herói, e que a gente tem no senso comum uma associação entre passar por momentos de extremo desafio, dor, sofrimento, perda e traumatizar. E seria interessante poder te ouvir sobre, toda a travessia difícil é traumatizante? Ou é Hum. possível passar por esses processos e sim levar as marcas da batalha, trazer a marca da iniciação, né, na pele, mas, não necessariamente sair, tão desorganizado disso a ponto de ficar preso nesse lugar? Uhum, muito bem. Não, as travessias potencialmente traumáticas, elas podem gerar o que os teóricos chamam do crescimento pós-traumático, não apenas adoecimento, que seria a traumatização é o desfecho clínico, que vai gerar, seja o transtorno de estresse pós-traumático, sejam sintomas na saúde mental associados ao estresse pós-traumático, por exemplo, diante da exposição a eventos potencialmente traumatizantes, uma pessoa pode desenvolver depressão, pode desenvolver fobias específicas e pode desenvolver também sintomas psicossomáticos, como fibromialgia, como gastrites, como sintomas autoimunes. Então, vários sintomas físicos, psicossomáticos, sintomas mentais podem se desenvolver como sintomas clínicos decorrentes da traumatização. Mas nem tudo o que nos desafia vai ter um desfecho clínico, vai gerar uma traumatização. Em alguns momentos, a gente vai ter o desfecho resiliente, que é o crescimento pós-traumático, e aí os investigadores, cientistas, vão investigar que fatores estão intermediando a exposição ao trauma a esses desfechos resilientes. Isso é uma das coisas que a gente quer aprender. A gente quer aprender para que a gente possa ensinar, para que a gente possa reproduzir, né. Então, quais são elementos que podem nos ajudar a gerar, a partir da dor, da tensão, do trauma, o que pode nos ajudar a gerar um crescimento pós-traumático? A primeira coisa que eu quero trazer, às vezes algumas pessoas me entendem mal quando eu falo que não existe só o terrível do trauma. O trauma é uma experiência que foi dividida, que foi cindida, mas que intrinsecamente inclui algo de incrível e algo de terrível. Uhum, E essa experiência, quando ele gera adoecimento, eh, ela tem uma cisão entre aquilo que é incrível no trauma como mola de evolução da vida, mola de evolução dos indivíduos, não apenas os homens ontogeneticamente na nossa história, mas da evolução da vida. Se a gente pensa, a vida nasceu como um organismo unicelular e chegou na complexidade e diversidade que a gente tem hoje. E não foi outro fator, senão desafio, tensão, dor, trauma, que gerou a necessidade de crescimento e de evolução. Então, isso também pode provocar em nós, no nosso psiquismo, esse crescimento, essa evolução. Mas a condição é que sejamos capazes de sair do trauma, como a frase que você iniciou apresentando esse podcast. Quando a gente fica retido nas malhas do trauma, quando ficamos fixadas, quando ficamos paralisadas uhum, no funcionamento traumático, como se ele não tivesse finalizado, mesmo quando cronologicamente ele finalizou, essa é a condição que impede com que a vida siga o seu fluxo e nos mantém relacionando-nos mais com a experiência traumática do passado do que com o fluxo que se renova da vida no presente e no futuro. uhum. Que fatores são? Quero aqui de uma maneira, inclusive objetiva, trazer assim, né, Aham. que fatores são importantes? Primeiro, a capacidade de restaurar de alguma forma o senso de segurança. E nós, na nossa arquitetura de mamíferos, nosso maior senso de segurança está feito para ser experienciado em companhia. A arquitetura do nosso sistema nervoso é feito para que a gente coabite o sistema nervoso uns dos outros. Então, à medida que uma pessoa sente que uma experiência é intensa demais, e às vezes essa é a função terapêutica, quando não temos pessoas significativas que possam nos trazer um senso de apoio, um senso de companhia naquilo que às vezes é intolerável, porque os nossos pares dizem apenas: "Ah, não fique assim não, isso vai passar".
Uhum, Eles estão, de alguma forma, querendo nos consolar, mas ao fazer isso, estão deslegitimando o nosso sentir. Não fique assim, não. Porque talvez o outro não possa tolerar o seu sentir. Não fique assim, não. Porque isso não é adequado ficar assim, né? Você já é grande demais para isso, né? Homem não chora, engula o choro, todas essas disfunções de educação que a gente foi atravessado no nosso crescimento e vão fazendo com que, através disso, a gente perca a capacidade de se fazer companhia nos nossos desconfortos e de receber companhia de outros significativos nos nossos desconfortos. Então, a companhia de pares significativos é algo muito importante quando o sentir na nossa pele é insuficientemente, tem pouco espaço, e eu vou então recrutar uma pele estendida. Isso é uma coisa. A outra coisa é a capacidade de convocar recursos. Essa é a grande diferença, recursos que me ajudem a ter um senso interno de agência, de agenciamento. Esse é um grande diferencial entre o que a gente chama de estresse tóxico e um estresse desagradável, um estresse doloroso, mas que não me gera, como no estresse tóxico, um desamparo e uma impotência aprendidos. As experiências, então, ilustrando aqui, experiências, por exemplo, de desenvolvimento, traumas ocorridos ao longo do desenvolvimento, sejam eles episódios de choque, sejam eles padrões de vínculo, o padrão de conexão dos nossos significativos conosco enquanto pequenos, que não era suficientemente sintônico, então, às vezes, a gente teve cuidadores que foram super eficientes na organização das nossas necessidades práticas, comida, alimentação, educação, rotina, mas que não tiveram a capacidade de nos encontrar em sintonia nos nossos afetos, quando nos sentimos desorganizados, confusos, sobrecarregadas. Então, não tivemos companhia dessas pessoas significativas para nos ajudar a organizar essas tensões internas. E a gente fica sem repertório para, então, o que fazer quanto adulto? Esse é o estresse tóxico, que vai debilitando o nosso sentido de que, mesmo quando fora é muito difícil, dentro eu sei o que fazer comigo. Porque às vezes fora não tem o que fazer. A pandemia. Estamos todas as pessoas atravessadas por um contexto intenso e extenso de pandemia. Mas o que é que fez a diferença entre as pessoas que adoeceram e as pessoas que encontraram recursos de crescimento pós-traumático? Essas pessoas, quando não podem lidar com a modificação do ambiente de fora, elas vão lidar com o agenciamento do ambiente de dentro. É sobre isso que eu comecei dizendo, sim, recrutar recursos. Então, tá, eu sei que isso daqui não vai ter uma curta duração, então eu vou construir uma rotina que me ajude a ter momentos de atividade física, mesmo em casa, vou ter momentos de uma atividade contemplativa, uma meditação, vou ter momentos de uma conexão com pessoas significativas. Estrutura de recurso, me sim. ajude a gerenciar dentro. E é exatamente essa, na minha concepção, a essência do que a gente pode chamar de autocuidado, né. Esse termo ficou muito banalizado por causa de redes sociais, muito associado a futilidades, a maquiagem, a skincare, enfim, que são coisas que também fazem parte da vida, mas que ficam numa camada talvez muito né, muito mais superficial do que isso que você está trazendo. Que é Uhum, trazer internamente, recrutar internamente ou aprender rapidamente numa situação como essa, o que pode me fazer seguir viva apesar de tudo, né. E aí eu uhum. queria trazer, pegando aí o fluxo desse teu pensamento, uma personagem, ao longo dessa minha curiosidade sobre como as pessoas atravessam e se atravessam nesses processos, tem um livro que eu acho que me comoveu muito, que é da Edith Eva Eger, a bailarina de Auschwitz, que é uma história real de uma menina, uma jovem, né, que foi presa no campo de concentração por anos, e ela encontrava na dança, entre outras coisas, a possibilidade de seguir sobrevivendo, apesar de todos os horrores que ela viveu. E depois ela imigrou para os Estados Unidos, hoje ela tem 97 anos, e ela
veio se desenvolver como psicóloga, trabalhando com pessoas traumatizadas de guerra e situações muito extremas, né. Então alguém que passou por esse processo, né, com as devidas proporções, é claro, que parece em termo de topografia com a pandemia, né, um longo processo que a gente não sabe o fim, não sabe quando vai acabar, e todo dia você acorda e a crise está lá por anos, né. Como é que é esse processo de conviver com uma travessia traumática, nesse caso, né, dela, prolongada e ainda assim encontrar esse caminho do crescimento pós-traumático, né, recuperar-se disso, né, sem obviamente esquecer do que aconteceu, mas encontrar de novo um caminho pulsátil, né, um caminho de se construir, né. Como é que você, olha esse processo, né, de passar nesse buraco da agulha e sustentar, 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 mesmo em condições quase impossíveis da vida seguir, Uhum, aí viver depois disso, né, e seguir depois disso. uhum. Pois é. É importante a gente se dar conta que essa busca do incrível não é o que eu chamo de positividade tóxica. Com certeza. Não é assim, né, fazer de conta que a vida está maravilhosa e criar uma imensa maquiagem para a realidade, Aham. para que então ela se torne tolerável, não é sobre isso. Uhum. Existe um movimento rítmico que é a capacidade de uma pessoa sentir quando necessário, porque é o sentir que se torna a nossa bússola de orientação sobre o que está de fato acontecendo. Uhum. E, ao mesmo tempo, ter momentos de desidentificação do sentir para que eu possa seguir. Se eu só sinto, eu afundo na tragédia. Se Uhum. eu só sigo, eu vou cada vez criando comportamentos mais, defensivos, de esquiva, de evitação. Então Aham. eu preciso ritmicamente a gente volta para a respiração, pulsar entre sentir, chorar, orientar, eh, Gritar. identificar, gritar, buscar ajuda e desidentificar e seguir. E é nesse pulso rítmico que a instrução, a iniciação vai acontecendo, né. O Uhum. novo é um caminho emergente, emergente, assim, de gerúndio. Não Uhum. é algo que um dia você tem, no outro dia você não tem, é algo que vai se construindo em um tempo de cozimento. Me encantou na sua apresentação você falar: "Travessia é um fogo intenso, é um fogo quente, é um fogo alto", porque travessia é alquimia, e a alquimia requer fogo, calor, ativação, desconforto, tanto quanto requer tempo. Tempo é um ingrediente da alquimia. E aí Uhum. eu volto para a função de autocuidado que você trouxe. Autocuidado é o princípio da autorregulação. Se eu não consigo conectar com o autocuidado, eu não vou conseguir reconhecer o que eu estou sentindo agora, o que eu preciso para isso que eu estou sentindo agora. E quando eu ofereço para mim o que eu estou precisando no meu sentir, eu ganho mais espaço, eu ganho mais fôlego para seguir no que é necessário da vida, no que é inevitável da vida. Pagar os boletos, ir no mercado, olhar a Exatamente. tarefa das crianças. Alongar um pouco, criar um pouquinho de pausa, né, Uhum. pequenos tempos de pausa, pequenos tempos rítmicos de pausa. Sim. Entre terminar de fazer a sua seu trabalho e sentar no carro e pegar as crianças, é de ter 3 minutos de alongar, de orientar para o corpo, para o seu sentir, o que eu proponho agora mesmo, para quem está nos escutando e para nós. Opa. Vamos fazer uma pequena pausa e trazer a atenção para o nosso corpo. Note como o seu corpo se regula em relação aos apoios. Note os seus apoios físicos, a cadeira que te recebe, o chão que recebe seus pés, os lugares em que seus braços descansam. Observe o quanto do seu corpo se rende à gravidade, descansa nos apoios, o quanto ele se retira num estado de prontidão.
E muito desse estado de prontidão cronicamente mantido nos leva à exaustão, porque ninguém consegue ficar impunemente 24 horas por dia em estado de prontidão. Hum, Se você sentir que o seu corpo está nesse estado, se retirando dos apoios, mova um pouquinho, mova um pouco os pés no chão, mova um pouco sua cabeça, mova um pouco os seus ombros. Muitas vezes a gente se pendura no trapézio quando não pode sentir o peso nos apoios, a gente se pendura no trapézio, então cedendo, sentindo ao mover o quanto o corpo pode ceder a esses apoios. E então, apoio físico é o nosso sentido primeiro, mais básico de amparo. Quando eu sinto que tem algum lugar em que eu posso entregar o meu peso, eu posso sentir que tem, de alguma forma, um lugar em que eu posso experimentar aqui uma pausa. E nessa pausa, leve atenção para a sua respiração. Uhum. Sem querer julgar, sem querer modificar, não tem nada que tenha que ser consertado. Seu corpo tem uma inteligência do qual você é herdeira, herdeiro, herdeire. Uma inteligência tanto de orientação quanto de regulação. Então, sinta a sua respiração. Sinta que o seu corpo te respira, mesmo quando sua respiração está apertada, mesmo quando está desconfortável. E respirar é um ato de triunfo de estar viva. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha te atravessado. Quando você reconhece que o seu corpo te respira, você reconhece-se viva, a vida presente no seu corpo. Todas as coisas que você precisou fazer para chegar aqui viva, vivo, vive, sentindo a potência que é poder respirar. É o primeiro ato de autonomia que a gente faz ao existir, ao nascer. Tomar o ar nos nossos pulmões e devolver plena de nós o ar para o mundo que encontra com tudo que respira. Sentindo então esse pulso rítmico que expande e retrai, mesmo que seja nesse momento desagradável. Veja se é possível sentir, se a respiração estiver curta, estiver ofegante, estiver incompleta. Mesmo assim, conecta mais com a exalação, aquilo que solta, cede, entrega. E com a apreciação de que existe um pulso rítmico de sua respiração. A partir disso, sentindo o corpo respirando, o corpo cedendo, lhe convido a deixar o seu olhar passear pelo seu ambiente, te trazendo conexão com o presente. E do seu ambiente, algumas pessoas vão começar a perceber: "Ih, aquele canto ali no tá um pouco sujo. Ih, ali tem um pouquinho de a pintura precisa ser refeita". Mas lhe convido, nesse momento, se esse foi o seu viés atencional, eu lhe convido a deixar a sua atenção passear por lugares no seu ambiente externo que te ajudam a conectar com um senso de beleza, um senso de segurança ou um senso de memória afetiva. E notando o que vai se fazendo presente no seu corpo. As tensões, se alguma modificação aconteceu em relação às tensões que estavam antes, quando você estava simplesmente escutando a nossa conversa. A sensação da sua respiração e o senso de presença do seu corpo agora. Algo que você reconhece, Ju, da sua experiência aqui? nossa, muito essa corporificação, né, do presente, a qualidade de presença. Os nas artes marciais, nas artes orientais, eles dizem que é desse lugar que tudo é possível, desse lugar atento e Exato. relaxado, desse lugar presente, disponível, mas que não precisa estar armado para a batalha, a não ser que a Uhum. batalha esteja de fato acontecendo, né. E como Aham. você mesmo disse, né, a gente se habitua
a passar os dias, a passar, longos períodos pronto para atuar, pronto para agir, pronto para reagir, e parece que esse lugar de descanso ele tem espeto, ele é espinhudo, ele é desconfortável. Já ouvi de pessoas, de, clientes na clínica, né, de que esse lugar da pausa é um lugar de sensação, às vezes, até de incompetência, né, tá todo mundo correndo atrás da vida e eu tô aqui pausando, como assim, né? Então a gente construiu na nossa no nosso modo de vida, eh, tão comprometido com produtividade, com correria, com, eh, estar sempre disponível para, a gente construiu uma espécie de culpa, né, de entrar nesse lugar, de poder se dar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos de centramento e de aterrissagem, né. E ao mesmo Hum, tempo me fascina a possibilidade disso ser gratuito, né, disponível dentro de 100% dos corpos humanos, ou seja, não tem criatura que não possa acessar. E muitas vezes voltar para casa, voltar para esse lugar, a gente para voltar para esse lugar, como na jornada do herói, a gente tem que enfrentar alguns desafios pelo caminho, né, a culpa, a ansiedade, essa respiração que se acostumou a ficar para cima, esse corpo tensionado. É muito maravilhoso poder, né, caminhar aí contigo nesse retorno para dentro, porque é tão simples e ao mesmo tempo tão uhum, perigoso, né. uhum, uhum. É simples, mas não é simplista. Exatamente, exatamente. E aí, Revolucionário, pode ser revolucionário entrar nessa pauta. exatamente. E tem também um treino, né, que a gente vai reensinando esse corpo a ficar gostoso nesse lugar, e que nas minhas vivências pessoais, né, nas minhas próprias travessias, e em situações que o corpo vê como desafio, como no caso, por exemplo, numa dança a 2, né, eu faço bastante dança de salão e tem momentos que você não sabe muito bem o que que essa pessoa está te pedindo, você fica confusa, e aí o corpo dá aquela assustada, puxa o diafragma e você já não consegue mais se mexer e é uma coisa tão simples ali que está acontecendo. Eu só não entendi como me comportar nesse momento, e que pode tirar a gente desse lugar de fluidez, e aí treinar, ir para esse lugar vai fazendo o retorno para esse lugar cada vez mais rápido. Não sei Verdade. se é por aí, né, na tua no teu na tua visão, mas você vai conseguindo achar o caminho cada vez mais rapidamente, a não ser que você esteja em situações de extrema desorganização mesmo, né. Uhum, uhum. Muito bom essa imagem que nos ajuda a saber faz parte da caminhada de todas nós. Você, eu, quem nos escuta nesse momento, a gente vai se perder, vamos nos sentir desafiados, mas a grande tarefa de construção de resiliência não é nunca se perder, sempre ter respostas para a situação, e sim ter a capacidade de retorno a um Ah, lugar basal de reorganização mais rápido, mais preciso. Então é construir repertório para todas as vezes que a gente se perder, e se perder é inevitável para todo mundo, uhum, não é uma opção. não é uma opção, né, então que a gente possa construir estratégias para retornar, para Exato. perceber mais rapidamente e para poder retornar a um estado de regulação. E isso pode também ser um patrimônio para o enfrentamento de um momento de choque. Me vem à cabeça, por exemplo, Zorba o Grego, aquela cena icônica, né, Zorba com seu sócio construindo aquela mina, o futuro, a esperança deles, um monte de gente envolvida, e quando a coisa está quase pronta, tudo desmorona debaixo dos pés deles, né. E aí Anthony Quinn, né, na pele de Zorba, simplesmente depois de alguns segundos de impacto e choque, ele levanta e começa a dançar em cima dos escombros, né. E algo completamente inesperado, inusitado para aquelas outras pessoas que estavam indo para o buraco da tragédia, né. E ele Uhum, foi para um uhum, outro lugar. Tem a ver uhum. essa capacidade de responder? Totalmente. Vou trazer já que você começou com a parte
cinéfila, então uma imagem de um filme que foi baseado numa história real, O Impossível, depois do tsunami, na Tailândia, sobre uma família que estava lá, e uma mãe que se separa de 2 outros filhos e do pai, e ela se encontra somente com um dos filhos. E nos abrigos, ela gravemente ferida, entrando em um estado de, inclusive, risco de vida, uma condição de risco de vida, ela estava com uma ferida na perna, com uma grande infecção, ela era médica, e o filho lá conectado com ela, entrando num lugar de paralisia e desespero, porque era a única pessoa que tinha restado para ele, diante dos grandes escombros, numa terra desconhecida, numa língua desconhecida e sem o resto da família. Então, chega um momento que ela começa a achar que ela mesma vai morrer, e ela diz para o menino: "Se você ficar aqui, você não vai me ajudar em nada, nem vai se ajudar. Mas tem algo, enquanto eu estou aqui lutando para viver, tem algo que você pode fazer. Descubra como ajudar outras pessoas." E esse menino, ele começa a perceber que tem muitas outras crianças que estão órfãs, desamparadas ali. E que existem muitos pais que estão procurando os seus filhos. Ele mesmo procurando o próprio pai e as outras crianças, ele vai se dando conta disso. E ele começa a pegar o nome das crianças e sair gritando o nome das crianças para que os pais pudessem reconhecer. E isso vai reconectando com muitas pessoas. Uau! Isso é o que ajuda, ou seja, ele não tinha potência para cuidar da mãe. E o medo tremendo dele de perder a mãe e ficar ali absolutamente órfão naquela condição. Mas a medicina dele era: "Eu preciso buscar outros para mim", e ele estendeu a medicina. Esse é o dom que nasce da dor, esse é o incrível que nasce do terrível. E essa é a função de onde eu posso encontrar potência dentro de um grande contexto que me convoca à impotência. Eu não posso mudar o tsunami, eu não posso mudar o fato de que nesse momento eu não encontrei minha família, mas eu posso encontrar o que em mim gera movimento, potência para agenciar o que está acontecendo dentro e talvez para agenciar fora. A Hum, mãe sobrevive, ele consegue encontrar os outros membros da família e, sem dúvida, o comportamento dessa mãe, que foi estoico nesse momento de dizer: ah, "Vai, não fique aqui, aqui você não me ajuda", cada vez que ele voltava para dizer: "Mãe, eu consegui fazer isso e aquilo", eles encontravam a celebração. Lembra do que eu falei? O pulso ah, rítmico, né. sim, Então eles tinham a capacidade de, naquele lugar de profunda dor, eles encontravam algo que podiam celebrar, um pequeno oásis dentro do trauma. Então são essas experiências, essas referências onde a vida consegue seguir pulsando mesmo na contração, a vida consegue seguir respirando e ele não paralisou. sim. Então, isso é um exemplo de uma grande resiliência. Uau, que história maravilhosa, né. Que é o Hum. caminho criativo, né, para construir o É. futuro, né. Eu ouvi numa aula tua você falando, né, que a saída do trauma é construir novos futuros, né, conseguir se conectar com a construção de novos futuros. E como é que a gente pode cuidar dessa construção, desse aprendizado diante desses desafios, né, principalmente nesse mundo, olhando para esse mundo, né, eu tenho um filho de 16 anos, eu falo: "Nossa, como é que eu posso apoiar essa criatura a olhar para esse futuro caótico, incerto, e encontrar esse lugar dentro de construir seu próprio futuro, de seguir esperançando, de seguir cocriando, com essa realidade que é tão pouco previsível e tão cheia de ameaças e riscos aí pelo caminho?" Então, uma das primeiras coisas é, a gente não foi feito para levar tanto tempo na frente de telas. E hoje as pesquisas mostram que adolescentes levam 3 vezes mais tempo olhando para uma tela do que para uma face humana. Hum, E isso já interfere de uma forma dramática na maturação de sistemas nervosos, que são as crianças em desenvolvimento, adolescentes de forma muito importante, interfere tanto na maturação desse sistema nervoso, que é o responsável por modular e por modelar nossa habilidade de autorregulação, né, portanto debilitando a capacidade de autorregulação. E aí, nesse sentido, eu vou ser enfática: reduzir tempo de tela para crianças, adolescentes e adultos é fundamental, uhum. fundamental.
Quem acredita que vai se regular olhando para uma tela, está dramaticamente equivocado. Quando você se sente tenso, desorganizada, ativo mobilizado, o que acontece é que muitas vezes a gente já pega o celular sem nem ter se dado conta que estava ativado, mobilizado. Aham. Olhar para o celular é uma forma de esquiva, é uma forma de se desconectar do que você está sentindo. E essa desconexão é uma dissociação. A tensão desaparece não porque ela foi resolvida, simplesmente porque eu coloquei ela embaixo do tapete. Uhum. E cada vez que eu faço isso, eu diminuo a minha capacidade de tolerar o desconforto e atravessá-lo, Ah, orientado pelo desconforto. Então, a primeira coisa, de uma forma muito consistente, baseada, isso não é opinião, aham. isso é baseado em evidências, é fundamental restringir o tempo de tela para crianças, adultos e adolescentes. E depois, esse exercício que a gente fez é um pequeno exercício para ajudar em diversos aspectos. Por exemplo, o celular nos mantém o tempo inteiro, o celular, as redes sociais, computador, etc., nos mantém num modo entretenimento. E esse modo entretenimento é um risco para a parte em nós que se ancora no presente, que é essa parte que vai treinando a habilidade de poder estar sentindo o seu corpo no tempo presente, no espaço que você habita e no pulso do que a vida te entrega agora. Uhum. Eu fiz uma pequena brincadeira quando eu disse: "Olha para o seu ambiente", eu disse assim: "Pode ser que a sua atenção tenha sido sequestrada para as coisas insuficientes". Uhum. Isso é parte do modo entretenimento. Eu estou olhando e eu estou sempre movido. O que que eu tenho que fazer em seguida? O que mais é insuficiente? O que mais eu preciso fazer para nunca pausar e nunca desfrutar a celebração, nunca desfrutar do que esse momento me oferece de presente, no presente, Uhum. né. Então, o modo entretenimento, que mantém a mente ocupada, ela é uma forma de não treinar a mente para criar esse espaço de não saber no presente. Quando a gente senta diante de um cliente, de um paciente, e eu não sei o que vem de lá, e eu abro o meu espaço, abro minha curiosidade, abro o meu campo afetivo para recepcionar o não saber. Muitas vezes também, quando o cliente começa a trazer o desconforto, tem inúmeras coisas que ele, ela, ele não sabe. Eles nos entregam o desconforto com um pedido de ajuda, e a gente não sabe qual o caminho que vai se apresentar como um caminho de resolução desse cliente em particular, né. Então abrir esses espaços de não saber, de não julgar, de acompanhamento fenomenológico é fundamental. E esse pequeno exercício que eu convido as pessoas que nos escutam a voltar quantas vezes queiram, ao longo de dias, né, diferentes dias, para fazer esse pequeno, uma pausa nesse pequeno módulo de exercício, Uhum. né, para que possam reconhecer como o seu corpo se organiza tonicamente ante a gravidade, ajudando o corpo a encontrar esse tono suficiente em que nem eu fico completamente colapsada, desistida, Uhum. nem eu fico enrijecida e hipervigilante na relação com o mundo. Como eu regulo a minha respiração, que é um fenômeno físico e que modifica momento a momento. Como eu observo o meu padrão atencional para que eu possa estar, escolhendo o que eu vou colocar atenção. Às vezes colocar atenção no que é desagradável, mas não ficar sequestrada por isso e às vezes celebrar. Uhum. Então, esse modo atencional. Só para finalizar, eu Tá. falei sobre fatores intervenientes na resiliência. Recentes estudos mostraram, claro, resiliência é uma resposta, é um resultado que é composta por diversas dimensões de funcionamento psíquico. Mas um dos funcionamentos psíquicos que se mostrou em um estudo recente como sendo um dos elementos mais potentemente resilientes chama-se flexibilidade cognitiva. Ah, Pessoas que têm uma capacidade de flexibilidade cognitiva têm a possibilidade de um
desempenho mais resiliente, ou seja, de gerar crescimento pós-traumático diante de estresses, traumas, desafios e travessias. E a flexibilidade cognitiva requer, por exemplo, flexibilidade atencional. Esse treino que a gente fez. Não ficar com o estreitamento da atenção posta ao passado, esse sequestro ao passado, e poder ampliar, também não ficar com o sequestro de evitação do sentir do passado. Uma ampla possibilidade de atenção, se conectar com o fluxo do desconhecido e do misterioso, que é Uhum. o presente. Se desapegar de ideias fixas, desafiar suas próprias crenças, talvez, né. Aham. Estar diante do outro numa escuta que seja real, Uhum. né, porque o outro, ponto de vista do outro, um novo conhecimento, bagunça todas as nossas gavetinhas de conceitos já estruturadas, né. E essa é a beleza do encontro, né. É. Uau, e essa é a beleza do encontro. A gente É isso. poder misturar esses ingredientes e poder ressignificar o nosso jeito de estar no mundo, aprendendo com os encontros, né. Uhum. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Liana, para ir caminhando para o nosso fechamento, como você dança com o caos? Como você se cuida? Como você, se organiza para lidar com o caos do teu lugar, desse lugar de Uhum. dançarina barqueira, terapeuta, Uhum. professora, E mulher, artista marcial também, artista, de Tai Chi Chuan, Kung desa Fu também, é. aham. Então, eu tenho uma disciplina que me ajuda, que eu chamo, assim, essa disciplina como um corrimão. Quando o vendaval chega, que às vezes nem ficar em pé eu consigo, eu tenho um corrimão onde eu posso me estruturar para fazer a travessia dos momentos mais desafiadores. Então, componentes do meu corrimão, componentes da minha disciplina. Atividade física. Eu viajo muito dando aula, mas eu faço todos os dias. Eu tenho, claro, assim, a minha própria prática, de mover, de alongar. Bolinhas de tênis são ótimas aqui, dica compartilhada, Aham. bolinhas de tênis são ótimas para fazer massagem no pé, na fáscia do pé, massagem nas costas, você pode colocar na parede, massagem no chão, alongamento, bote uma música, pegue uma música que você gosta. Qual foi a última vez que você ouviu uma música só para deixar o corpo te mover, e Uhum. mover de formas que não precisa ser bonito para o outro ver, mas que seja agradável para o seu sentir. Então, eu faço muito isso e às vezes quando eu tenho pouco tempo, 10 minutos, quando eu tenho mais tempo, 1 hora e meia, adoro. Então isso é uma prática, outra prática de corrimão para mim, de disciplina, alimentação. Cuidar da alimentação não é que eu não coma coisas que não sejam bacanas, mas eu procuro priorizar no dia a dia uma alimentação que seja estruturada, por exemplo, agora na travessia da menopausa, uma alimentação que possa trazer fitoestrogênio, que possa, né, trazer essa regulação para o novo metabolismo. Então, são coisinhas que vão me ajudando a ganhar. E outra coisa, assim, a conexão com as pessoas queridas. Saber quem são os seus queridos, buscar alimentar os seus queridos, Uhum. isso é algo fundamental. Eu tenho esse privilégio. E Sim, eu sei que isso é um privilégio, e eu celebro aqui, ao mesmo tempo em que eu tenho muito desejo de oferecer recursos para quem ainda não foi capaz de construir esse caminho. que coisa linda. Nossa. É isso, né, a nossa rede de amor, presença e apoio, né, poder ser apoio, poder receber apoio. Maravilhoso. Quais Obrigada são por os seus, Ju? Quais meu são os seus? Sim, seus nossa, corrimões. tem vários. A dança para mim, eu acho que o corpo, né, é o principal. Então, quando eu começo a me pendurar demais aqui para cima, eu sei que eu estou precisando deitar no chão, eu sei que estou precisando de uma bola de pilates, eu sei que eu estou precisando botar essa música na cozinha e me mexer, ou ir para um forró e dançar 6 horas sem parar, eu volto assim, o meu sistema nervoso volta zerado. É muito terapêutico para mim, eu digo sempre que quanto mais eu danço, melhor mãe eu sou, melhor terapeuta eu sou, melhor palestrante eu sou, escrevo meus livros ficam melhores, tudo que eu faço fica melhor toda se eu estou em contato com isso, né, que está na minha vida desde os 5 anos de idade, assim.
A meditação, em épocas, tem épocas que muito, tem épocas que nada, mas saber sentar. O Jean-Yves Leloup, que foi um dos meus mestres nesse caminho, ele fala: "Senta e vai". Então esse sentar para poder seguir, sentar Uhum, em estrutura e chão e presença para poder ir para qualquer lugar que a gente queira ir. Então para mim uhum, também é importantíssimo. Receber massagem para mim é muito uhum, salvador. uhum, Momentos uhum, mais desafiadores eu me proponho a receber massagem semanal, me dá esse espaço para que o toque possa me trazer esse contorno de novo. uhum, E tem um acesso muito mais rápido para mim do que algo muito mais intelectual, cognitivo. uhum. E para quem não tem possibilidade de acessar esse recurso, Uhum. autotoque. Isso. Autotoque, então apoia o cotovelo, deixa a mão tocar o ombro oposto, toca os braços e sente o espaço de contenção criado, toca o rosto. Nossa mão frequentemente vai fazendo isso e sabe o quê? Aqui tem uma farmacinha inteira. O Aham. toque o toque é ansiolítico, é analgésico e é Aham. recompensador, vai trazer dopamina, serotonina, ocitocina. Isso, Então é uma farmacinha inteira. Para quem não pode ter acesso a uma massagem, por exemplo, que é claro. mais coisa do nosso privilégio, a gente pode, ó, autotoque. E Maravilhoso. tocando o seu próprio corpo como se estivesse tocando o corpo da pessoa mais amada da vida. Exato. Essa Que é a às vezes a qualidade. gente se toca: "Ai, não, tá sobrando gordura aqui, ai, não sei o quê", a gente entra numa relação de desamor, né, com o nosso corpo. Uhum. Aprendi também com as minhas amigas terapeutas corporais, quando eu estou precisando de um colo e os meus amados colos não estão tão perto, eu ponho uma bolsa de água quente no diafragma para dormir. É Hum. uma bolsinha de sal quente, sal grosso Uhum, quente, ou seja, me uhum. dá um quentinho nessa região do peito também, me Hum. me sustenta bastante nesses momentos. Eu E gosto. E para quem eventualmente ainda não encontra o recurso dos animais, é também um recurso importante de Oh, córrego. Hum. maravilhoso. Eu tenho 3 gatos aqui, eles estavam aqui agora há Hum. pouco, mas também compartilho desses, Liana. Hum. É uma corregulação muito mágica, né, estar com eles. Muito profunda também. Que delícia, que delícia. Hum. Delícia a gente poder lembrar que a gente é mamífero e que a gente já vem com todos os aplicativos instalados para a gente se conectar em segurança, né, É verdade. e acreditar que mesmo a gente tendo experimentado talvez vínculos e apegos não tão seguros e não tão confiáveis, todos nós de algum jeito também já aprendemos que nem todo colo é confiável, Aham. poder lembrar que sim, existem, nem que sejam poucos, mas eles existem. Uhum, uhum. Lugares de colo. Liana, Hum. muitíssimo obrigada por essa troca, por esse exercício delicioso que você deixou aí, perenizado para a gente poder voltar sempre que quiser. Hum. Sou muito, muito feliz de poder te ouvir sempre e você faz parte dos meus domingos aqui, tuas aulas do YouTube. Para quem quiser, conhecer mais o trabalho da Liana, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio o site dela, o canal do YouTube, as redes sociais, que é um caminho de muito amor e regeneração. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Me reconheço com você nesse caminho, inclusive, de serviço, de educação, e fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse serviço com você. Isso me convida, isso faz muito sentido. Então, obrigada, com muita apreciação também de estar aqui, muita alegria de estar aqui com você. Que bom, que gostoso. Gratidão Às imensa. vezes canso de mim, mas tudo bem. O som das Trauma não é prisão e não é destino. É o que pode ficar do enfrentamento das ondas gigantes da jornada. No corpo, na sensação, no acolhimento, existe um portal para um lugar seguro e ele fica acessível quando nós nos desenroscamos do emaranhado de impressões de dor que ficam gravadas na intensidade de um momento
ou de uma experiência que durou. Mudar o curso da nossa história através do cuidado com as histórias traumáticas que trazemos do passado é possível e carregamos dentro de nós recursos para isso. E felizmente o mundo dispõe de barqueiros e barqueiras capacitados para nos acompanhar nessa viagem, que possamos nos libertar daquilo que nos aprisiona por dentro, porque a aventura da vida nos convoca a sermos heróis e heroínas da nossa própria história. Ondas, ondas do mar me leva. Esse podcast tem roteiro e condução de Juliana Bley, concepção e mídia por Camila Simielli e Juliana Bley, produção de Jéssica Jansen, edição de Alex Henrique, trilha sonora de Thaís Morel e apoio da ADMT Palestras.